Ok. Estamos começando aqui a nossa última aula, uma aula prática na qual vocês vão ser mais os protagonistas, os professores do que nós. Eu queria inicialmente agradecer a PUFSC, né, pela sua direção, pela cedência do local e também pelos equipamentos que nos ofertaram. Infelizmente, a ideia de passar pela internet não vai dar por um problema técnico, que tem um cabo que devia chegar até aqui, não chegou ainda o tal do cabo, só para o semestre que vem. Então, a próxima turma eu espero fazer algo parecido. Mas nós vamos ter a gravação, e essa gravação depois vai ter um CD que vai para cada um de vocês, e também, pela oferta que nos fez o diretor do nosso centro, vai estar na página do centro, junto com as 3 conferências que já estão na página, que eu espero quem não tenha ido, que tenha assistido às conferências. Se não, tarefa para período de férias. Então assim, eu também queria agradecer a presença do nosso diretor do centro, que não está na condição de diretor do centro, e sim na condição de testemunho de estudante da sua participação na chamada novembrada de 30 de novembro de 1979, que houve em Florianópolis e que ficou marcado simbolicamente como o início da queda do regime militar por um movimento de estudantes aqui de Florianópolis. Como eu já falei também, o movimento Passe Livre não começou em Florianópolis, mas a principal atividade simbolicamente se tornou conhecida nacionalmente pelas atividades que tiveram em Florianópolis. Você sabe melhor que eu, né? O primeiro foi em Salvador, mas o mais significativo que teve repercussão nacional foi aqui. A minha exposição ela vai ser, eu espero, bastante breve e vai tratar de 2 temas, que eu já falei pela parte da manhã. Um tema que vai tratar dos movimentos que tiveram lugar à rua e que não necessariamente se transformaram em poder. Então, por exemplo, não me interessa trazer para esse campo de análise a Revolução Francesa, que teve também a tomada da Bastilha e um movimento popular que foi à rua, nem o movimento de outubro de 1917, que resultou no fim do regime dos czares da Rússia e o advento do comunismo, da primeira revolução que efetivamente se torna no poder. O que vai me interessar são movimentos de rua, principalmente de estudantes, e movimentos que culturalmente e politicamente interferem na sociedade em geral. Então, assim, eu costumo pegar como exemplo clássico o único que Marx participou, que foi a Comuna de Paris, que foi um movimento que vocês estudaram no regime de Trier, que na realidade colocou em xeque aquela sociedade depois de ter uma derrota para a Prússia, para a Alemanha de Bismarck, e que há uma intervenção do regime de Bismarck sobre aquele processo que podia se desencadear em uma revolta que se estendesse para além do Estado Nacional. É dali que Marx vai ver que as burguesias agem de forma conjuntas e nacionalmente quando elas veem ameaçada o seu sistema. Então, França lutou com a Alemanha, na época, a Prússia, e, na verdade, ela se torna, vamos dizer, uma inimiga dominada, mas quando está em risco o sistema político, esse outro sistema que atacou a França vem em acolhimento a esse regime, sufocando a Comuna de Paris. Um outro movimento que eu vou me referir aqui vai ser o Maio de 68 francês, que é um movimento que tem por característica a chamada dos estudantes junto com os operários e que eles colocam em xeque 2 formas de poder centralizadas e hierarquizadas. Uma delas
é no campo de luta da esquerda, que é o Partido Comunista Francês, da qual eles justamente se negam a participar pela burocracia, pela dificuldade que tem de ascensão de fazer valer suas demandas, principalmente as demandas dos estudantes daquela época, que estava já em ebulição a Revolução Sexual, e principalmente o regime de Charles de Gaulle e a estrutura estudantil francesa, que era extremamente autoritária. Por exemplo, aluno não tinha direito à palavra, a perguntar ou sequer vir a pedir revisão de nota, e menos ainda poder frequentar o quarto das meninas. Essa foi a principal causa da revolta, que não é mentira, mas que as consequências vieram a ser muito mais amplas do que... Quem tenta denegrir diz que essa era o principal objetivo. Não era, mas era um dos, inclusive, como eu falei, a revolução sexual, o feminismo já estava em marcha nesse período. Então, na linha do tempo, e essa é uma leitura que eu diria assim, horizontal, né, nós vamos ver que é esse período de 68 que o regime comunista sofre a sua primeira ruptura, a sua primeira baixa, a chamada Primavera de Prata, onde há um questionamento profundo daquele regime e a repressão baixa, principalmente contra os estudantes. E eles vão ter uma acolhida e uma referência aonde? Nos estudantes do maio de 68 francês. Então são os estudantes franceses de extrema esquerda que vão acolher aqueles que lutam contra o regime comunista. Não é nenhum partido comunista que acolhe aquela revolta que é tida como contra-revolucionária. E os estudantes franceses vão entender que não, que é uma reforma que quer reestruturar e fazer, e eles querem participar também dessas mesmas decisões. É interessante porque do outro lado do mundo, aqui no Brasil, é o ano em que se organiza o ápice da organização do movimento estudantil, vai ter um encontro de Ibiúna, a reorganização da UNE e a repressão policial. E posterior a isso, o ato institucional número 5. Então, sem internet, sem comunicação entre esses espaços físicos bastante distanciados, existe uma movimentação e uma manifestação onde os estudantes têm demandas específicas próprias e que colocam em xeque esses governos ou ditatoriais ou fechados para que eles tenham uma oxigenada. Nós saltamos desse período e vamos ver, então, no Brasil, aí já o período de vocês, que é exatamente um movimento, não só o movimento passe livre, mas essa ocupação do espaço público com as demandas mais plurais, as demandas mais diversas, para a gente utilizar uma palavra que foi incorporada pelo direito, de demandas difusas, começam a desestruturar ou questionar profundamente as estruturas que existem no poder constituído em tempos de democracia consolidada. Isso talvez seja o caráter, o aspecto mais interessante que tem esse movimento. E esse movimento, de certa forma, tem conhecimento e está linkado com outros movimentos que têm características diferentes, mas tem esse instrumento novo que é a internet, que são as redes sociais. Desde o Occupy Wall Street, passando pelo movimento no Egito da ocupação da Praça Tahrir, que derruba um ditador e derruba agora um presidente eleito. Também na Plaça del Sol, na Espanha, e se estende esse processo agora com movimentos de rua em Portugal, na Grécia, na França, e praticamente o mundo inteiro começa, de certa forma, a dialogar nesse processo que eu chamaria de horizontal, pegando um pouco das teorias do que o Manuel Castells vai depois desenvolver. Lembra que tem um momento que ele fala: esse movimento não pretende, como há 20 anos atrás, se transformar num partido e tomar o poder, mas ele quer se fazer ouvir e sentir que ele também faz parte
desse processo da democracia que está extremamente hermética, fechada e que não dá espaço para esse tipo de demanda. Nós vamos aqui trabalhar com um testemunho do Cal, né, professor Cancelliere de Olivo, que participou ativamente dos eventos chamados Novembrada e que, simbolicamente, ele é considerado como um movimento que colocou em xeque o último ditador do regime militar brasileiro, o general Figueiredo. Na realidade, aquela época, né, 1979, a nossa universidade ela era muito mais periférica do que hoje. Hoje eu acho que não existe mais universidade periférica, pelo menos as universidades federais elas têm uma estatura e uma postura bastante mais interligada, mas ele não estava no circuito das grandes universidades e de onde se passavam os movimentos de resistência, principalmente em Rio e São Paulo. E sai daqui esse enfrentamento de rua com o presidente, movido por estudantes que, o Cal vai falar melhor do que eu, não tinham esse objetivo, mas que o movimento toma um outro corpo, uma outra dimensão e a repercussão maior ainda. Então aqui nós também tivemos esse exemplo de como ir à rua e, de certa forma, reivindicar, se fazer presente, acaba influenciando significativamente, mesmo em estruturas que são extremamente herméticas e que parecem representar um interesse que pode ser político, militar, ditatorial ou democrático. Essa, de certa forma, talvez tenha sido a grande virtude desse processo e que nós estamos aqui um pouco com a história do presente, que está sendo feita por vocês, um pouco de quem viveu essa história no passado. Lembrando que depois do AI-5, as primeiras, ainda bastante tímidas manifestações que foram à rua foi pela anistia. E a anistia teve uma simpatia muito grande, tanto do pessoal, principalmente da OAB como instituição, e também da Igreja Católica. Então, essa seria assim, uma breve, rápida exposição dessa perspectiva histórica que teve diferentes movimentos que não se transformam em partido, que não entram no poder, mas que modificam significativamente a cultura política de diversas sociedades. Vocês viram também naquele vídeo, no texto que eu passei para vocês do Castells, como ele mostra que há 40 anos nenhum partido político se interessava pela questão da mulher. E essa luta, ela se transforma numa questão importante, levada a cabo pelas próprias mulheres e justamente naquele período de revolução sexual. Faz 15, 20 anos, o próprio Castells dá o exemplo de que a questão ambiental não estava na pauta de nenhum partido. E hoje não tem partido que não tenha o seu departamento que não fale a respeito da questão ambiental. Todos viraram, de alguma forma, sustentáveis, a favor da mulher, etc, etc. Existiu algum partido de mulher que chegou no poder? Então, assim, essa é a grande questão. Então, de certa forma, não precisa as formas tradicionais de organização virem a se transformar efetivamente em poder. E talvez o maior exemplo disso é justamente a forma pela qual a juventude hoje está se organizando, um instrumento completamente diferente, que é a internet, que são as redes sociais. A minha participação ela se encerra por aqui, e eu convidaria então agora o Cal, que foi um partícipe daquela época, como testemunho, de falar um pouco da sua experiência, do que foi aí a Novembrada e o que foi os estudantes irem para a rua e, por consequência, o fim de uma ditadura militar. E ele terminando, aí nós vamos ouvir vocês que são os protagonistas do presente, tentando explicar o que é participar desses movimentos de rua e, de certa forma, como você se situou dentro desse processo. Então, por favor. Muito bom, Rogério.
vamos tentar localizar de 75 a 80, isso, né? Esse período passa como o período final, né, da ditadura militar, esse período marcado, período que envolve uma certa conjuntura, presença de mobilização de massa e movimento estudantil com a conjuntura de hoje, né? Que também envolve movimento estudantil e mobilização de massa. Às vezes tem alguma relação nesses dois eventos históricos que nem se comparam com a magnitude de revoluções como a francesa, a Revolução Russa e em alguma coisa se assemelha aos movimentos de maio de 68. Algumas características hoje, os movimentos desse ano, acho que eles têm mais proximidade com o jeito de fazer as coisas em maio. Então é tentar ver se tem alguma relação nesses dois fenômenos de mais ainda, vamos dizer, microfenômeno dentro dos grandes fenômenos de transformação, se tem alguma relação. Aproveito esse encontro aqui para... Eu não fui na primeira fase, no começo do semestre, nem de manhã, nem de noite. Foi tranquilo, foi legal, porque a gente hoje de manhã falou para tudo, lembra de noite falou para tudo, então está cumprida a tarefa. E outra questão como observador daquele período, como observador não é que ficava assim da janela olhando, não tinha apartamento na praça olhando, ele diz assim, é um observador militante, né? Testemunho, né? Alguém que militou naquele período e que não necessariamente esteve na rua quando o presidente Figueiredo esteve aqui, né? Não estava na rua, não estava na mobilização, não fui à rua, né? Agora nesses movimentos de rua, antes das manifestações acontecerem, eu digo sempre com prazer que 35 dias antes eu postei no YouTube o Vamos para a Rua da Fiat, que era uma propaganda super bonita. Eu disse, pô, essa música é show. E baixei, e acabou sendo a música tema das manifestações. Então, estou ligado de qualquer forma. E sempre se fala do Novembrada porque se fala da Novembrada como sinônimo de curso de Direito, se fala da Novembrada como sinônimo de estudante da UFSC, e se fala da Novembrada como um episódio que marcou o fim da ditadura militar. Então, graças a Deus que se fala assim, porque foi um movimento relativamente pequeno, envolveu lá 300, 400 alunos, 100, 200, 300 professores, 400, 300 alunos de segundo grau, 50, 100 servidores públicos, uns desatentos e o pessoal da rua. E localizado aqui na nossa praça, né, na nossa cidade. O ato propriamente dito da manifestação do presidente Figueiredo, depois as manifestações que seguiram pela libertação dos alunos, que são formatos bonitos, que geraram manifestações. E depois todo um acompanhamento, um debate sobre o que acabou vindo, o enquadramento e o processo dos alunos na Lei de Segurança Nacional, com um julgamento, né? Então foi uma coisa que foi grande. Só não foi maior, é um negócio interessante, né? Então foi pequeno, do ponto de vista da mobilização. Se fosse hoje, naquela época teve ato na USP, no meio das manifestações em São Paulo, referência aos eventos, nos encontros nacionais da UNE, se falava nos eventos, mas os alunos do Paraná, da Federal do Paraná, os alunos da Federal do Rio Grande, os alunos do Rio, em Minas, não colou, né? Não tomou uma dimensão nacional que hoje, com certeza, tomaria.
em 2 toques, se tivesse acontecido aquilo aqui às 10 da manhã, às 4 da tarde já tinha se espalhado, evidente, né? Tecnologia, né? A tecnologia na mobilização é importante. O Cassius fala muito disso, né? O plano, né? O horizontal, né? A facilidade de mobilização. Então, acabou sendo um evento importante, importantíssimo. Eu, como observador, aluno daqui, né? Aluno da 4ª fase do curso. O Adolfo era aluno da 8ª para a 9ª, o Adolfo sempre estava em fases difíceis. O Chico Baltazar, que é irmão do Baldo, que é o nosso vice ali, casado com a Lelê. O Chico estava na 4ª comigo. A Lelê era aluna nossa. A Lelê estava na 9ª. Lembra da Lelê? Claro. Vocês sabem quem é? Se vocês pegarem o advogado sindical, trabalhista. Mosqueto. É? Mosqueto. Mas a Lelê é a Rosângela Queiroz, era aluna também. A Lelê era mais velha do que nós, era aluna da 8ª, 9ª. Rosângela Queiroz, é um drama completo na cidade, porque os Queiroz são donos, não são donos, mas eram muito donos da cidade. E a Lelê sempre foi firme. Sempre fez a luta de classe interna, para dar o exemplo. Muito bem. A Lelê é fácil de saber, porque no final dessa brincadeira da novembrada, ela e mais 6 foram presos, né? Então, ao final, tivemos os 7 estudantes presos. Por isso que ficou legal, por isso que se espalhou essa ideia dos estudantes. Porque, no final, foram 7 estudantes presos, né? O Adolfo, nosso do direito, a Lelê, do direito, o Alexandre Mosquito, que acabou morrendo ano retrasado, mas o Alexandre era aluno da administração. O Niltinho, que era um aluno da medicina. O Geraldinho, que era aluno da medicina. O Geraldinho continua ativo no movimento sindical, no movimento popular, e continua na esquerda, agitando, dirigindo o pedaço. É membro do Diretório Nacional do Comando Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes. Fica um partido, Geraldinho. E a Marise Lípio, que a Marise era uma aluna da farmácia, pela linha da medicina. A Marise era da farmácia, chamava farmácia bioquímica na época. A Marise Lípio, irmã da Thaís Lípio, médica da Delegacia de Trabalho. A Lígia, que a Lígia era aluna da medicina, já mais velha. A Lígia já estava se formando. A Lígia se formou naquele ano. Saiu da novembrada, depois da formatura, ela se formou e foi oradora da turma. Foi emocionante. E o Adolfo, já falei. 7 alunos. Preso, né? Depois tinha uma raça ao redor, que era o pessoal dos... Não tinha CA ainda, a CA era uma construção, né? Nós tínhamos diretórios acadêmicos. O nosso era diretório acadêmico do Centro Socioeconômico, nós e o Socioeconômico. O William Scherer era nosso presidente no Socioeconômico, o Adolfo era nosso presidente do DCE. E tinha gente no diretório de engenharia, tinha gente no básico, foi um ano importante, que era 77, 78, não podia ter centro acadêmico, não podia ter diretório acadêmico. Então essa gestão ali foi importante porque ela foi a primeira eleita depois de 64, depois do fechamento das instituições, depois do decreto 228, isso, que fechou, o decreto fechou as nossas entidades. Então foi importante porque foi o primeiro momento de eleição livre. Então se constituiu uma raça pelos diretórios e pelo diretório central e se recolocou o movimento estudantil. E eu tinha sorte de ser observador então no meio dessa gente que, chegando novo aqui, cheguei em 77, 78 no primeiro ano já caí na rua porque tinha um negócio aqui chamado Movimento Feminino pela Anistia, que era um pessoal que se movimentava pelo Calçadão, pela Felipe Schmidt, falando de anistia, e era um movimento feminino pela anistia. Eu entrei pela mão das mulheres, foi bom. E aí foi descobrir que eram as mulheres, mães, irmãs, tias,
tias, avós, e várias pessoas que tinham sido presas aqui 2 anos antes. Era em 75, teve um negócio chamado Operação Barriga Verde, era para verificar quem eram as pessoas que aqui em Santa Catarina estavam organizando o Partido Comunista Brasileiro. Era um partido proscrito, assim como o SEASC, assim como a UNE e os DCS eram proscritos. No outro foi no ato 2, né, o adicional número 2, todos com fins de partidos políticos. Existia um partido político que não conseguiu ser legalizado ainda, mesmo no período de redemocratização, que continuava proscrito, que era o Partido Comunista. Ali no governo do Jango, vocês viram naquele dia ali, era proscrito, mas os comunistas agiam meio que aceitos, né, pelo governo, pela sociedade, era um passo quase da legalidade. Mas quando veio o golpe, daí aí mesmo ferrou. E em 75 teve uma operação policial que, com a mesma base que processou o nosso alunado aqui, que era afrontar e atentar à segurança nacional, no tipo criação de um partido proscrito, que não foi só uma investigação policial, foi uma operação. E essa operação prendeu 42 pessoas aqui em Santa Catarina, entre alunos aqui da universidade, professores da universidade e pessoas da cidade. E foi uma operação muito violenta, muito ruim. Uma operação traumática daquela de 75. Foi um negócio bem tenebroso, porque em 75 ali eles estavam aprimorando as técnicas de confissão, né, de prisão, de confissão, e foi muito ruim esse negócio todo. E essas mulheres, elas estavam fazendo um movimento pela anistia. Então eu entrei nesse negócio depois. Então por isso que tinha um clima aqui na universidade, assim, de organizar as pessoas, já vinha da experiência do impacto de 75. Começar a mexer alguma coisa aqui no movimento estudantil, né? É assim que a gente entra. Aqui os professores também começam a se mexer um pouquinho em algumas questões salariais e organizam a PUFSC aqui nesse período. E começa a ter uma boa atividade cultural aqui na época, o Grupo Engenho, né, que até hoje a gente reverencia, a gente fazia festa, ia para a RU, ia para a República, tinha um movimento do varal literário, a gente editou um jornal chamado Jornal Contestado, se fazia alguma coisa aqui, falando agora como estudante, veja, já como estudante. Nessa vem um negócio importante que acontece, que é um passo adiante, que é chamada reconstrução da União Nacional, que tinha sido fechada, né? E o prédio. O que aconteceu com o Rio? Lugar de fogo? Não, né? Foi no Rio. E já pensou fazer a reconstrução da UNE em pleno 79? Em pleno 79, ainda o presidente nosso, o presidente Figueiredo, né? Não é um liberal qualquer, um sujeito social-democrata, um militar, um general do Serviço Nacional de Informação. Então imagina fazer o Congresso de Reconstrução da ONU, fazer ou não fazer. Imagina o nosso fogo ter que sair daqui e até Salvador, na Bahia, passando por 4, 5, 6 barreiras policiais, os caras mexendo nos meninos, vendo se não tinha maconha, pegando lixo subversivo, levar 4, 5 dias para chegar em Salvador. Era a ACM, né? Era a ACM, chegar em Salvador, fazer o Congresso da Reconstrução, voltar para Florianópolis, era um momento importante, né? Então esse era o caldo de cultura que a gente vivia aqui, em República, sempre tudo girava em torno aqui. E nessa movimentação, para o ano seguinte, já em 80, tinha a sucessão do Diretório Central, né? Então, no final de segundo semestre de 79, já se pensava na sucessão da DUF, como é que ia fazer. E estava todo mundo bem articulado nessas coisas.
No segundo semestre acontece um negócio que vem, que era para ser mais uma atividade de mobilização, como tantas outras, que era a vinda do presidente aqui, e todo mundo foi, sabe, essa é uma boa oportunidade, o cara está aqui, o governo está aqui, de fazer um protesto, né? Simbólico, né? Era o cara, né? Era o homem, né? Era a pessoa física, mesmo na praça, e poder levantar um cartaz pelas liberdades democráticas, né? Era o máximo da nossa ousadia, né? Levantar uma faixa pela mais arroz e mais feijão, né? Abaixo a caristia. Era uma puta ousadia, né? Chegar, porque era o Estado militar ainda. Mas era o máximo que a gente queria fazer uma panfletagem, levantar umas faixas. E esse episódio atravessa todo o nosso movimento. Atravessa todo o nosso movimento estudantil aqui. Acontece o fenômeno, acontece tudo que vocês sabem, que está escrito nos livros, tem dissertação, tem tese, tem TCC, tem história, que é a confusão de rua com que se envolveu o presidente Figueiredo. Os anos de 80, o movimento estudantil começa a refluir aqui. Nós passamos os anos 80, apesar da reconstrução da UCE, depois de baixa mobilização. Passam-se os anos e hoje nós temos de novo uma volta às ruas do movimento estudantil. Uma situação completamente diferente, né? Tanto da conjuntura, quanto das forças de governo, quanto do Estado de Direito Democrático. E principalmente quanto às bandeiras, né? Das nossas bandeiras de hoje, que todas as bandeiras são cabíveis. Né? Há um movimento daquela época que tinha uma bandeira única, né? Pelas liberdades democráticas. Então foi um momento legal, que ficou assim, bem marcado. Eu fiquei tão indignado com as coisas que sucederam depois, com o nosso curso que não entendia isso, que os nossos professores eram muito ruins, que a influência de um pensamento que não entendia a gente era tão presente no nosso curso de Direito, tão ruim, que no ano de 80, no final do ano, eu fui embora. Não quero mais ficar nesse curso. Eu sou e saí em 80. Nunca mais voltei em 95, 15 anos depois. 15 anos, podia ter ficado, né? Eu já estava na quinta, sexta, já ia me formar. Voltei 15 anos depois. Voltei como aluno de graduação. Nós já tínhamos tido uma constituinte, a nossa Constituição já tinha mudado, nosso currículo tinha passado por 3 reformas. Aproveitei alguma coisa e voltei para a primeira fase. Que nem vocês, imagina vocês aqui, eu sentado ali, ó, fazer voo, comer de novo, fazer aquelas coisas tudo. E eu gostava, eu só ficava meio constrangido, porque era tudo gente mais nova e eu tinha mais idade. O que é isso? Foi indo bem. Estou aqui com vocês hoje. Gosto muito dessa casa, desse ambiente. Isso é um depoimento de um testemunho ou não é? Né? Sério. Então esse é o quadro, esse é o panorama. Eu não sei se vocês vão agora relacionar dessas coisas que eu falei pessoalmente com a participação de vocês, que cada um foi às ruas, todos foram às ruas. Imagina se aquela vez, se naquele momento a gente conseguisse mobilizar os alunos para ir para a rua, quem mobilizava as danças, eu falei, uma festa. Ninguém ia, todo mundo tinha medo, ninguém queria saber nada. Era muito a luz não se sentia, tinha medo. E com razão, né? Com razão, porque se meter para quê? Mas isso mudou, né? Isso eu percebendo que foi no segundo tempo. E foram se metendo. Nós, todos, mais um monte de gente. E foi esse monte de gente se metendo e participando que acabou derrubando depois em 85, fazendo com que
o Figueiredo fosse o último presidente, que o Congresso Nacional, naquela época, tinha colégio eleitoral, elegesse o presidente Tancredo como o último presidente, o primeiro presidente civil depois do golpe, ainda na forma direta. E o último presidente da forma direta. O presidente Tancredo foi eleito. Por quê? Porque é importante, porque foi um movimento de massa, né? Foi um conjunto, foi grande. Esse é um ensinamento bom. Para mudar mesmo, de verdade, precisa muita gente envolvida, né? Precisa muita ampliação, precisa muita concordância. Não é ação isolada, não foi a luta armada urbana, não foi a luta armada rural, ou não é outra forma de ato isolado que faz a mudança. A mudança ela vem quando tem grandes participações, muita gente para se ampliar. Né? Essa é uma questão importante, tem que ampliar sempre, envolver gente. Nunca se isolar, né? Porque se a gente se isola, as pessoas não vêm, não se convencem. Fico puto da cara com essas manifestações, quando os caras quebram a agência do banco, picham, ficam puto. Quando picham, eles picham o palácio. Quer dizer, é o palácio, né? O simbólico é derrubar o palácio. Né? Pô, melhor não é na época que o simbólico estava ali presente, que a gente mandou o cara se fuder. A gente extravasou e pronto, ninguém. Era isso, tinha palavrão. É porque tinha palavrão porque as pessoas estavam assim angustiadas para falar há bastante tempo, né? Queriam falar alguma coisa. Queriam, né? Queriam falar alguma coisa. E aí estava o sujeito militar ali, presidente da República, a 10 metros de que agora as pessoas falavam. Então, o mistério se resolve se a gente pensar que tem que ampliar. Tem que botar muita gente na parada para as coisas funcionarem. Não é isoladamente. Isoladamente é só um atraso. Só regride. Viram no filme de Django como foi ruim aquelas coisas? Né? Acha que tem força, acha que está fazendo a reforma de base, acha que está fazendo a Revolução Socialista, acha que está fazendo nada. Os caras dão um golpe, derrubam. 24 anos de sufoco. 24. 85, 95, 2005, 23 anos, a idade de vocês. Menos. 23 anos daquela coisa. Então, tem muita calma, né? Consolidar as coisas. O alemão lá, tão citado, né, por todos, o sábio alemão, falou, né? O novo nasce do velho, né? O novo não nasce do Espírito Santo, a não ser para quem acredita no Evangelho, mas em geral, fora essa exceção, o novo nasce do velho. No direito é legal, principalmente no direito administrativo, na administração, isso que é legal, a gente tem um princípio da continuidade no serviço público, né? E na vida e no movimento também tem que ser assim, tem que ter uma construção, uma continuidade, nada nasce de fora. É isso que eu sou, Rogério. Muito bem. Assim, eu queria agradecer o Cal, porque ele fez exatamente o que eu pedi, sem grandes teorias, um testemunho de alguém que esteve presente. Ele deixou de contar uma história interessante, que ele deveria ser o sucessor do Adolfo, apoiado pelo Adolfo, conseguiu perder a eleição para um outro colega nosso do direito, que vai ser professor de vocês. Que é o LED, lembra do LED? Já falaram do LED? O LED é um desembargador nosso. E a professora. E fez uma coisa que o professor nosso tem 3 anos para terminar o estágio probatório agora. O LED é super legal. Me derrotou, né? Aí todo mundo estava contente, tinha tudo isso super organizado, só falei coisa bonita, tá vendo? Ainda tinha um negócio de Figueiredo, estavam tudo na onda, éramos os bons, faz uma eleição, tá, 25 votos LED ganha do DCE. Como explica isso? Não tínhamos conseguido um alto nível de politização das pessoas? Tínhamos, porra. Onde é que estava? Aí, tadinho do LED, o LED vai lá e ganha a eleição. Enfim, essa é a ideia de testemunho, a ideia de
quanto menos teoria, melhor. Simplesmente a pessoa dizer, olha, passei por isso, aconteceram esses fatos, quem vai fazer as ligações, né? Vão ser nós ou outras pessoas, enfim. Mas a ideia era essa. Então, e entender assim, os personagens que o Carl citou aqui, a maior parte ele citou como alunos do direito, como vocês são. Então, assim, hoje um é desembargador, o outro o procurador da República, e assim sucessivamente. São colegas, né? Somos colegas hoje como professores. Né? E assim, esse provavelmente é o futuro de vocês. Pode ser que o colega que está ao lado vire presidente do tribunal, claro que daqui uns 40 anos. Né? E outros... 40 não. Procuradores, promotores, os que tiverem mais êxito viram um diretor de centro, né? E não conseguir nada. Aí é mais fácil. E não consegue nada disso, continua como professor, né? Fica só professor. Não, eu sou eleito embora, mas eu sou eleito. Então, assim, né? Mas, deixando assim a brincadeira de lado, e eu queria dizer também que a cereja do bolo ficou, no final, dois fatos que eu não comentei, que eu gostaria de comentar com vocês e depois já passar a palavra para vocês. Daí quem vai fazer a aula vão ser vocês e não tem pauta, se falem o que quiserem. Que é o seguinte, a primeira questão que eu queria levantar diz respeito à questão de geração. Vocês hoje são a geração que viveram na República Brasileira, que é uma sucessão de golpes, né? O período de maior democracia estável que esse país já teve. Desde a proclamação da República até hoje. Sabe, o meu avô viveu com golpe, meu pai viveu com golpe, eu vivi com golpe, vocês estão vivendo uma situação que já perdura por um longo período. E não são só vocês. A Europa vive pela primeira vez uma geração inteira que não tem guerra mundial, que não tem guerra no território europeu. Teve um pequeno soluço em Sarajevo, mas fora isso, a Europa não vivenciou mais guerras que se transformaram em verdadeiras catástrofes. Desde a que nós vimos, né, que foi a franco-prussiana, passando pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Europa permanentemente vive em guerra. Essa é a primeira geração que não vive em guerra. E tem, como adicional desse período de não viver em guerra, ainda a queda do comunismo. Se imaginava que o mundo ia ser todo ele plano e todos os problemas seriam resolvidos. Em alguns casos não foram resolvidos e foram agravados. E a segunda questão que eu deixei para o final também é o seguinte: se eu colocasse numa prova qual o país que viveu uma longa ditadura consegue ter uma eleição para presidente e os estudantes na rua derrubam esse presidente? O que você responderia? Oi? O Egito. Que outro país que viveu uma longa ditadura e elegeu o presidente? Muito bem. O Brasil. O Fora Collor foi um movimento também de estudantes que vai para a rua e que acaba promovendo o impeachment, o primeiro impeachment da história desse país. Qualquer semelhança com o Egito não é mera coincidência. Não dá para dizer que as situações são semelhantes, que elas não são. O que é muito parecido é quando sai de um período ditatorial, parece que tudo pode, inclusive fazer o pior tipo de aliança com mídia, mentir, roubar e achar que a democracia é sinônimo de impunidade. E a resposta veio quase que imediata. Então, esse é um processo muito interessante. Esse movimento, que foi o Fora Collor, que, diferente do movimento de vocês, tinha uma única pauta, como o período do Diretas Já também, como a anistia, tudo era uma única pauta. O interessante de vocês é que a pauta é a mais diversa possível. E eu sei
que muitos alunos da manhã também disseram assim, aquela impotência de como é muita pauta, a gente não vai conseguir nada. E cada um tem um interesse diverso. Eu queria dizer que eu não, sinceramente, eu não conheço um movimento numa velocidade tão rápida que tenha feito tanto parlamentar trabalhar, inclusive durante segunda e sexta-feira. Então, assim, conseguiram já muita coisa. Eles conseguiram derrubar uma PEC que todo mundo votou contra. Nós estávamos comentando hoje de manhã, mas se todo mundo votou contra, qual é o sentido de existir aquele, sabe, jabuti não sobe em árvore. Se está na árvore, que alguém botou o jabuti em cima, né? Então, alguém botou aquela PEC, inclusive quem propôs a PEC votou contra. Então, assim, essa é uma... Quem é que conseguiu isso? Foi o movimento de vocês. E assim, sucessivamente, uma série de outras pequenas conquistas, que é o seguinte. Eu queria só encerrar dizendo que o sentido, ele vem depois. Eu gosto de brincar, vocês imaginem se quem fez a Revolução Francesa sabia exatamente o que estava fazendo, que ia construir a sociedade capitalista, a burguesia tomando poder, ia se organizar, e depois ia fazer uma revolução industrial, ia criar um mundo como uma meia dúzia de camponês, ignorante, analfabeto, se ia saber o que estava fazendo. Não, eles simplesmente sabiam o que não queriam e nem sabiam a forma de agir, simplesmente eles vão lá e dizem desse jeito a gente prefere morrer. Lembra de que diz assim, quando o medo se torna indignação e passa a ser força política. Isso é uma outra expressão que vai ter o Castells. Essa é uma característica dos movimentos de hoje. Vocês são muito melhor informados, melhor formados do que qualquer outra geração. E tem uma capacidade de reverberação que não é captada nem concentrada em nenhum tipo de mídia. Vocês têm uma mídia que é praticamente própria de vocês. Vocês não precisam de aparelho, não precisam de partido, vocês precisam de vontade, e é evidente que as dúvidas vão surgir. Isso não significa que o partido deixou de ter sua importância, continua tendo, e muito. Agora, ele deixa de ser um monopólio da representação, assim como a mídia não deixa de ser importante, mas ela também perde o monopólio da verdade, o monopólio de informar. Se vocês quiserem ser informados nas manifestações, ninguém precisava ouvir rádio e ver televisão. Se eu ouvisse rádio e ouvisse televisão, ia ser desinformado. Quer saber o que está acontecendo, qual é o próximo passo? Não escute o que estão dizendo. Essa talvez tenha sido um momento único do qual se tem um outro campo de democratização da informação e da comunicação. Isso para mim é novo. Isso para mim é assim, que eu falei um pouquinho, aquela coisa de cereja do bolo. Já falamos demais, agora a gente queria escutar vocês, como eu falei, sem pauta nossa, era para ser menos do que a gente devia ter falado. Mas assim, o Henrique vai nos ajudar, vocês, se quiserem, se identifiquem e vamos ter mais uma... Vocês têm aula depois? Não? É triste, viu? Mas assim, vamos lá que ainda tem uma conversa para escutar vocês. Da manhã tem muito medo, que acho que não vai dar em nada, e eu também tenho um pouco disso, e como o professor está sempre relacionando esse movimento de agora com o Maio de 68 na França, eu queria saber o que esse movimento trouxe para a França, porque o De Gaulle lá, ele até se fortaleceu, né, o governo dele com esse movimento. E só para mim poder ter assim, uma noção, o professor puder responder. É assim, eu prefiro que seja um debate entre vocês. Eu só vou responder essa questão, depois não me pergunte mais nada. Uma das coisas interessantes, assim como o Cal perdeu a eleição, esse movimento também, ele parecia que a França estava em ebulição. E a primeira eleição tem ganho o Jorge Pompidou, que está na mesma linha do De Gaulle. Ou seja, eu acredito que a primeira eleição que vai ser a grande frustração dos socialistas, que eles acreditavam que iam ganhar e acabaram perdendo aquela eleição. Porém, esse movimento que perdeu a eleição, que inclusive foi muito criticado por um tipo de esquerda institucional, à época o Partido Comunista Francês, Georges Marchais, na sua direção, na realidade ele vai trazer
a reforma do ensino universitário. Acaba o autoritarismo que tem os professores. A consequência que ele tem é que mais mulheres entram no sistema universitário também, que era muito fechado, enfim, há uma democratização desse processo e, ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer que as grandes transformações que ocorrem depois, principalmente do sistema eleitoral francês, né, que se abre enormemente para escutar as demandas da sociedade, vem em função desse movimento. Como eu falei, o sentido ele não é imediato, não é uma relação causa-efeito que você faz aqui, sabe, na próxima eleição, se vocês imaginam que na próxima eleição vão sumir todos os corruptos, que vai desaparecer todos os... Não vai. Mas assim, imaginar que nada aconteceu é uma ilusão muito grande. E assim, só para ter uma ideia, aquele sujeito que foi o maior representante do Maio de 68, francês, que foi o Daniel Cohn-Bendit, hoje ele é presidente de um grupo dentro do Parlamento Europeu. Ou seja, boa parte das decisões que se tem hoje na Europa, do ponto de vista político, se passa pelas lideranças, pelos deputados, e esse sujeito entrou na vida política e tinha sido também secretário de Relações Estrangeiras em Frankfurt. Ele que, de certa forma, fez uma lei que acolhia os estrangeiros na Alemanha. Ou seja, essa coisa, sinceramente, vai depender muito mais de vocês. A dúvida que vocês têm é uma espécie de medo que empurra para cima, de dizer, eu não sei o que vai acontecer logo, vamos continuar fazendo para ver até onde vai dar. Mas eu posso garantir para vocês que tanto o Maio de 68 francês, quanto a Novembrada, quanto Fora Collor, aqui a gurizada que foi para a rua, trouxe o aperfeiçoamento dos sistemas que a gente tem hoje. Se bem que essas coisas jamais foram imediatas. Eu acho que o de vocês foi muito mais imediato. Quer dizer, vocês fizeram a Dilma ter que se mexer. Né? Vocês viram, o Renan Calheiros a toda hora está lá, sempre com um projeto, com o outro tentando se manter no cargo. Né? Inclusive, hoje as denúncias que tem a respeito da utilização de avião, helicóptero, tudo isso veio. Até então era uma tranquilidade só. Todo mundo vivia em mar de, como é que se diz? Em céu de brigadeiro. Estava tudo absolutamente tranquilo, quando na realidade não. E a democracia, ela vive disso, ela vive da sua revitalização, do seu questionamento. Quando parece que tudo funciona bem, eles saem daquele castelo, que parece isso, né? Parece que o mundo dos políticos é um mundo que vive entre eles. E nós aqui sufragamos, votamos, eles estão lá, e nós aqui. E vocês mostraram que isso não é verdade. E os protagonistas não foi o Cal, não fui eu, não, foram vocês. Tá? O máximo que a gente pode fazer é ir para sentir um pouco a energia, ver como é que vocês fazem, mas tá? Essa lógica, de certa forma, acabou. Agora, as consequências disso foram muitas, tanto que muitas teses, muitas lideranças surgiram daquele movimento. Praticamente. Agora, se tudo isso aconteceu com a reforma na saúde, a reforma na educação, a reforma no eleitoral, com o Jorge Pompidou, imagina sem ele. Ele seria melhor, né? Se fosse um governo democrático progressista. É claro que a sociedade francesa ficou assustada com o maoísmo. É evidente que ficou assustada. Foi a explosão, né? A sociedade ficou assustada com, vamos dizer, radicalismo, entre aspas. Ficou assustada com o maoísmo, né? Isso que eu digo, não pode assustar o bicho. Tem que ter gente, senão tu tem um revés. Quer ser muito, quer estourar muito, quer acelerar muito o passo, bate. Quer acelerar muito o carro, bate. A velocidade bate. E aí, quando bate, tem dano. É uma explicação. Eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com um moço que estava falando sobre que ele estava presenciando um movimento de classe livre lá no centro.
fácil, né? A pessoa passar e pular sem pagar. Só que ao invés deles conversarem com as pessoas, eles estavam chegando de forma muito agressiva. As pessoas se assustavam de que tinha que pular mesmo, tinha que quebrar mesmo. Eu acho que a gente viveu um movimento totalmente avesso à violência. Né? Um movimento que não queria violência, que não queria partido. E isso assusta as pessoas, eu acredito. Não é? Em vez de conscientizar a pessoa do direito dela, da liberdade de viver e de tudo isso, não, eles querem fazer de uma forma mais agressiva. Eu acredito que isso não, daqui pra frente isso não vai dar muito certo. Mas eu acredito que não haja essa espécie, eu concordo com o que tu falou, Ângela, mas eu não acho que existe essa espécie de controle. As pessoas não conseguem medir até que ponto isso vai ser aceitável para a sociedade e até que ponto isso vai assustar as pessoas ou causar um revés. Eu acho que isso é complicado. Se tu tentares, enfim, não é uma coisa mensurável, eu acho que é ao acaso. Não pode ser ao acaso. A primeira parte da falando está certa. Tem que medir o risco. Porque o ato em si, o ir para a rua em si, botar 60 mil pessoas, 80 mil pessoas na rua, tem um risco. É que você está falando na primeira parte da tua conversa, tem um risco. Como é que tu consegue fazer algum tipo de controle na manifestação, na organização, para que ela chegue ao final e esse espaço do quebra, ou da quebra, vamos dizer assim, que ele seja não representativo, né? Que ele seja o mínimo, que ele seja isolado. É um risco. A rua, a mobilização, a massa, o movimento de massa é um risco, sempre é um risco. O exemplo que o Rogério trouxe para o debate hoje aqui é um exemplo disso. Porque se tu fosse fazer uma manifestação de professores, de estudantes, de servidores lá contra a presidente Figueiredo, seria a nossa manifestação ali, 400, 500, 600 pessoas. Daqui a pouco tinha 3 mil pessoas. Daqui a pouco ela entra em ebulição ali, acende a faísca e as pessoas vê contaminação, né? Contamina, vê a figura ali, ou vê o palácio, vê o simbólico ali. O risco que tu perdeu o controle. O perder o controle, ele é ruim. Ele não pode ser ao acaso. Tem que ter tática, tem que ter estratégia. Se é para fazer mobilização, se é para fazer manifestação, se é para atuar no movimento sindical, se é para fazer mobilização de massa, tem que ter tática, tem que ter estratégia, tem que ter cabeça. E levar em conta esse dado. O dado que ela fala é fundamental hoje, acho que é o dado mais fundamental para entender a dimensão do movimento, é o grau do risco. Porque se o risco sai do teu controle, ele vai servir, esse risco ele vai servir a não a ti, a outros interesses, e que são muito, muito mesmo fortes. Mais do que a nossa vã inocência imagina. Então o risco ele não nos interessa. O risco tem que ser, como vocês vão estudar com o Zé Rubens muito isso, tem que estudar prevenção, tem que estudar precaução, tem que estudar dano, tem que estudar teoria do risco, aplicado ao movimento social, aplicado ao movimento coletivo, aplicado à mobilização, aplicado à praça, aplicado à estratégia, aplicado à tática. O elemento da ponderação, da avaliação do risco para botar a tropa na rua, ele tem que ser exaustivamente medido, avaliado, para que a coisa não perca a tua direção, aquilo que tu queres. Mas no caso das manifestações que aconteceram em todo o Brasil, houve uma organização, eu acho que ela foi muito difusa. Não, então, houve organização. O movimento, ele não é espontâneo. O movimento, ele não é uma massa, fumaça. O movimento, ele é o conjunto de organizações que atuam no movimento. Não é assim só. Mas eu acho que teve uma auto-organização. Teve. Mas se tu pega o movimento, sai à rua pelo passe, é movimento organizado. Ali está o embrião. Não é à toa, não é assim, é organizado. Depois a coisa aumenta. Então esses que levam, esses que organizam, que pensam a mobilização como um fator positivo, como
o professor Rogério acabou de mostrar, ele está mostrando que a mobilização é um fator positivo, sempre gera mobilização positiva. Esses que pensam a mobilização na luta, como se for, é que tem que levar em conta esse teu dado. Tanto que quando lá, acho que foi lá em São Paulo, né, que começaram os paveleiros, tudo assim, o resto do povo abaixou, né, para a polícia poder visualizar os que estavam pegando as coisas. Tu achas que o pessoal do movimento do passe e as outras organizações que estavam no meio, quando viram a coisa sair do controle, e vendo os anarquistas, os punks, os homofóbicos, os militares, os caras na praça, os delinquentes, os traficantes e outros, os que perderam ponto de transporte. Quando o movimento viu esse pessoal quebrando tudo, eles recuaram também, porque isso aí não é a nossa gente. Calma lá. Esse negócio é outro. Porque naquele momento estava vindo muita gente que não era organizada, né? E aí então, daqui a pouco tinha mais 200 mil pessoas na rua. Então, controles não teve. No Rio não teve controle, em Belo Horizonte não teve controle, no Recife não teve controle. Em Brasília. Em Brasília não teve controle no Itamaraty. Né? Vê o elemento risco quando a gente pensa em tática de movimento. Nós estamos falando aqui para gente que é militante, não é só gente que está observando. Nós estamos entendendo aqui gente como apta à militância, gente a quem a consciência política bateu, chegou, despertou, não é assim? Nós somos outras pessoas, então nós podemos elevar essa nossa discussão do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico, até para a gente poder conversar com outras pessoas. Também não queria falar, mas eu concordo. Tem um elemento aí, nesse movimento, que é um pouco diferente. Que, assim, da nossa época, você sabia quem te liderava. Sempre tinha alguém experiente que te introduzia no movimento, que te orientava, você via as coisas, você ia lá e seguia uma linha. Sabia do inimigo. Aqui é diferente. Às vezes tem a organização, tem a liderança, mas as pessoas não se sentem representadas por uma determinada liderança. Elas se identificam com uma causa e não seguem um líder. Eu acho que eu segui muito líder. Também fui líder, fui seguido. E assim, não é outra dinâmica. Então, nesse sentido, é que, bom, aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui, chega um momento, na grande manifestação de São Paulo, que cada um vai para um lado. Sabe? Não segue, então segue um pouco. Aqui também, né? A outra menina falou que tinha um pessoal que disse que quando a gente chegou na Beira-Mar, uns continuaram na Beira-Mar, outros subiram a não tem, sabe? Eu não vejo problema nisso. Eu vejo isso ao contrário. Algo que, assim, estão procurando o próprio caminho. E a última coisa que a Ângela, né, falou um negócio muito interessante, é a ideia de quem fazia baderna quebrada, não sei o que, identifica que pode comprometer aquele conjunto. Ou seja, nós não queremos a violência. Então, é assim, eu fui criado numa cultura, desde Clausewitz, passando por Marx, de que a violência é a parteira da história. Nada aconteceu na história sem que não houvesse conflito violento, sangue, revolução, derrubar. E hoje, quer dizer... Está na hora de mudar a história. Então, assim, vocês, estou dizendo, conseguem, num período, talvez, de democracia, mostrar que as coisas não são tão estabelecidas do jeito que estão, e ao mesmo tempo conseguem mostrar essa indignação, essa manifestação, sem necessariamente quebrar e romper com uma ordem, e menos ainda querer voltar para o passado. Isso é o mais interessante. Muito oportunista tentou se aproveitar do movimento e dizer, estão questionando o governo que está aí. Isso é verdade, mas ninguém está pedindo para voltar os que foram antes. É o contrário disso, não sabemos bem o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Né? Não, professor, pode-se dizer assim que o pano de fundo, apesar desses atos isolados, esse pessoal da violência, pode-se dizer que hoje o país
país, a nação, está procurando assim, uma ampla reforma, uma agenda de país. Eu acho que isso é o que está, embora algumas pessoas, né, mesmo de forma isolada, saiam para a rua, de alguma forma, essa ventilação política, ela está buscando uma agenda, uma pauta de país, que realmente os representantes, os nossos representantes, que são democraticamente eleitos, que realmente são legalizados, não estão conseguindo atingir, que é justamente isso. A função partidária é pegar aquele mais elementar e justamente trazer ali para o centro das atenções tudo aquilo que realmente está ali mais no base, mais ali no, vamos dizer, no mais comezinho possível. Então eu acho, na minha visão, eu posso estar errado, mas o país está querendo buscar as amplas reformas políticas, desculpa, é a mesma coisa, mas eu acho que é isso o que todo mundo quer, até vamos dizer, os analfabetos funcionais, que hoje em dia muitas vezes eles não sabem escrever, mas são justamente são intelectuais. Eles têm assim, de ideias, hoje em dia nós não temos analfabetos. Eles estão querendo o quê? Eles estão querendo, o cara vai comprar o pão, ele vê que está caro. O outro vai fazer alguma coisa, ele vê que está em dificuldade. Fala, tudo isso esbarra onde? É política, política, política. Fala, então vamos. Quer dizer, ele não sabe dizer isso, mas o país está buscando uma pauta, uma agenda de reforma política, reforma que se passa por várias coisas, questões tributárias, questões, por exemplo, vão até um pouco mais longe da própria Previdência e outras quesitantes que eu acho que é tudo isso que está em fomento, né? Porque, por exemplo, nós tivemos a queda da PEC 37, mas o povo não pode perder direção, que tem uma outra PEC que estão querendo tirar. Acho que a PEC 75, me perdoa aí se eu tiver errado em alguma coisa, querendo tirar a vitaliciedade do Ministério Público. Ou seja, eles levam o golpe, mas aqueles que levaram o golpe parece que estão se levantando. Quer dizer assim, o povo está precisando, ele está vendo essa dinâmica. Falou, peraí, nós estamos batendo, eles estão caindo, mas não estão caindo e ficando quietos, estão levantando de novo, parece que estão tentando se reestruturar. Então, assim, na minha visão, todo esse complexo, justamente, que está buscando, é vamos dizer assim, uma reengenharia de uma nova estrutura, de uma nova representatividade política, sem perder a questão partidária, que nós acreditamos que é bom e que sempre foi bom, sem suprimir essas questões, mas realmente tem uma agenda de país, hoje nós não temos. É isso o meu pensamento sobre essas questões que realmente estão assim, invisíveis aí nesses movimentos e que muitas vezes, vamos dizer, a relação dialógica não fica clara. Mas se nós pegarmos, não sou cientista político, mas se nós pegarmos com a visão assim de pessoas comuns, a gente pode ver que as pessoas estão querendo buscar isso, estão querendo chegar a esse entendo. Não é contra esse, contra aquele, ou é um movimento assim a favor nosso. Eu acho que acredito que seja isso. Essa é a minha visão. Eu já olho com mais ceticismo o que ele falou aí, porque eu acho que essa é a visão de 1 milhão de brasileiros, mas tem outros 199 milhões. Então, assim, eu não sou muito otimista com relação a esses movimentos que ocorreram, pelo fato de que eu acredito que eles ainda são limitados a uma classe urbana, uma classe média aí, nascente, que o governo resolveu chamar de classe média, mas não é tão média assim, porque as pessoas são pobres, né? Que tem acesso a computador, que tem acesso a smartphone, que tem acesso a redes, as chamadas redes sociais. Então, realmente deve ter 2, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de brasileiros que querem, né, essas mudanças. Mas eu andei até vendo alguns dias que estavam tendo manifestações e mostraram algumas cenas lá do Congresso e os deputados estavam assistindo o Jogo do Brasil no cafezinho. Então eu acho que aquele deputado que estava no cafezinho do Jogo do Brasil deveria estar pensando assim, meu público não é esse. Eles podem fazer a baderna que eles quiserem, o Huawei que eles quiserem, daqui a pouco os ânimos eles vão cansar, né? Então a questão é como que isso, por enquanto eu não olho com muito ânimo com relação a tudo que aconteceu, porque eu percebo que a qualquer momento pode baixar a poeira, o Congresso volta totalmente ao normal, eles tomaram algumas medidas aí até para ser mais midiático, né? Para mostrar, para aparecer lá na imprensa, estou fazendo, hein? Eu estou me mexendo. Mas ela avança. Mas como que isso vai progredir, né? Como que vai atingir
todos os brasileiros, porque se tivesse manifestação na rua com 1 milhão de brasileiros em São Paulo, aí realmente, mas com 50 mil, numa cidade que tem 23 milhões de pessoas, tudo bem, não é todo mundo que vai, e tem muita gente que está em casa que está apoiando também, né? Mas aí, por outro lado, essa é a visão negativa. Por outro lado, eu vejo assim, que aí, indo no sentido até lá do Manuel Castells, né, de que existe uma mudança aí de paradigma na questão de lideranças, né? Eu acho que a sociedade atual, ela está muito mais distante da vontade, da necessidade de ter líderes. É uma sociedade que tende muito mais a ser uma sociedade horizontal, né, do que hierarquizada. E o nosso problema é esse, a gente está numa fase em que a hierarquia da sociedade ainda determina muito sobre ela. E as pessoas não estão aceitando isso. Porque quando você hierarquiza, você dá a oportunidade só para alguns felizardos decidirem o que é certo e o que é errado. E o interessante desses movimentos, e nessa ideia do Manuel, de que ele coloca como se fossem redes neurais, e que através dessas redes todo mundo estaria conectado, é uma ideia muito interessante, porque as boas ideias surgem de alguém, e se elas não tiverem apoio, elas somem. Se elas tiverem apoio, elas progridem e se tornam aí sim uma democracia verdadeira, né? Em que todos podem opinar. Só que assim, eu vejo isso ainda muito engatinhando, né? Muito no começo. Ainda precisa ter muito mais acesso e muito mais informação, porque nós somos um nicho muito pequeno da sociedade. Mas é muito interessante. Eu acho que a sociedade do futuro é uma sociedade que não é hierarquizada. É uma sociedade em que as pessoas são mais igualitárias, né? Marco, eu só trocaria na tua fala a palavra que as pessoas precisam de mais informação, trocaria por educação. Porque eu acho que acesso à informação todos têm de pilha, só que filtrar e construir o teu próprio pensamento é o que falta. Só retomando ter lideranças ou não terem liderança. Eu acho que o que acontece é que em vez de lideranças e partidos políticos, você tem muito mais um foco nas diretrizes. Eu acho que grupos da sociedade articulam as questões, articulam uma visão mais clara, até através das próprias redes sociais. Um grupo divulga numa rede social, por exemplo, a PEC 37, informa para as pessoas o que é essa PEC 37, numa linguagem mais acessível. E aí as redes sociais, elas auxiliam que isso cresça, que isso vire um movimento. E então, no caso, até expande. Mas eu acredito que as diretrizes dos movimentos, as pautas, elas surgem sim de alguns grupos que estão atuantes em certas áreas. Por exemplo, a questão do Estatuto do Nascituro, certo? Isso foi também uma pauta colocada, talvez não tão visível, mas foi uma das pautas. Ela tomou adeptos, né? Mulheres, até pessoas que apoiam o movimento, mas um núcleo, por exemplo, de feministas ali que espalharam isso na internet, e aí a coisa se expandiu. Eu acho que isso que acontece é que essa ausência da liderança, de um partido, de uma figura única, dá a impressão que isso é muito espontâneo, que é uma coisa que surge em massa de uma vez. E eu acho que as diretrizes, elas são mantidas, só que elas acontecem de uma forma diferente. E isso muitas vezes é que dificulta a identificação. Parece que é uma coisa aleatória, mas na verdade há grupos que articulam isso e com o auxílio da internet conseguem expandir isso para o resto da população. Nisso, o próprio movimento tem uma espécie de inteligência que é uma inteligência coletiva, que é
diferente da soma de inteligência individual, né? É um pouco o que o Castells fala. Mas eu queria trazer um outro exemplo, inspirado por você, não queria deixar passar. Além de tudo que vocês já falaram aqui, do nosso futuro, queria falar da Marco Civil da internet, que agora parece que virou discussão popular em função, se sabe, da intervenção americana, né? Na privacidade dos e-mails de qualquer um. Então, enfim, isso tudo veio à tona. Mas uma outra vitória que eu achei significativa, que é mais simbólica do que efetiva, foi a questão do projeto da cura gay, né? Que passou no processo pelo inocêncio, e posteriormente ia para a votação na Câmara com grandes possibilidades de ser aprovado. E a Câmara rejeita e arquiva. Passou na comissão, não foi? Não só passou na comissão, passou por ampla maioria e estava pronta para virar lei. E para o plenário. E estava pronto. E a movimentação faz recuar. Passou pela CCJ? Passou por tudo. O interessante não é o fato de vocês derrubarem isso, mas a manifestação que ele teve. Ele disse: perdemos, mas vamos dobrar o número de evangélicos no parlamento, e essa questão volta com força na próxima legislatura, como se fosse uma ameaça para toda a sociedade. Então, assim, esse é o verdadeiro risco da democracia. Assim como o risco da democracia no Egito é a irmandade muçulmana, que pode ser irmandade evangélica, né? Não, mas está criado um espírito de dizer é nós contra eles. Então a verdade de Deus, e olha que eu não estou falando mal de evangélico, pelo contrário, estou falando de meia dúzia de oportunistas que se apropriam de algumas questões da religião para tornar isso uma questão política e faz da política uma espécie de moralismo. Vale para muçulmano, também não estou falando mal de muçulmano, ao contrário, acho que eles têm grandes princípios, como todas as religiões têm, como os evangélicos têm também, mas tem um núcleo extremamente reacionário e que está colocando como ameaça. Ele chega a dizer para a própria Dilma: atenção, porque de que lado você vai estar? Nós podemos decidir a eleição para vocês. Então, isso para mim foi mais simbólico dessa mobilização que existiu das vitórias concretas às ameaças que de certa forma se apresentam. Ou seja, dizer, nem tudo que está lá acontecendo dentro daquela redoma significa a vontade de quem está fora desse processo. Agora, é o que eu falei, os protagonistas de certa forma são vocês. Pode ser que tenha liderança que tenha pensado alguma coisa. Eu acho muito interessante, assim, não vou entrar nessa discussão, mas quando algumas pessoas de partido tentaram entrar na manifestação e as pessoas disseram não. Por quê? Não foi o partido que organizou aquilo, e eu vi até depois, a CUT aconteceu isso, ela ficou no lado dela. Por quê? Para dizer, não se apropriem de algo do qual o processo não pertence a vocês. Agora, o que é errado é dizer, vocês que se identificam com isso são bem-vindos. Acho que a grande questão que tinha que ser colocada aqui é, por exemplo, eu participei de 4 ou 5 das manifestações, fui na maioria delas, mas fui como uma pessoa, como mais um que tem identidade, não estava liderando nada, não era liderado por ninguém, me identifiquei com essa questão. Esse é o problema. Se o partido às vezes entra, ele se torna um pouco, quer tomar a condição de líder do processo, porque ele tem uma estratégia, ele tem um processo. Se ele quiser fazer isso, que ele faça, enquanto partido, chame a sua manifestação. Me parece que a recusa não foi tanto ao partido, mas a ideia de dizer, puxa, não nos manipulem, deixa a gente ter a nossa própria experiência, se errar, deixa a gente errar sozinho. Eu me identifiquei muito com essa ideia, embora eu já tenha pertencido a partido, acho importante. Agora,
foi muito mais isso do que a ideia que a mídia tentou passar, uma ideia meio de dizer, olha, como se fosse uma espécie de um moralismo, nenhum partido presta. Ou seja, nenhum partido nos manipula. Eu acho que essa era a ideia principal. Se isso valeu, vamos dizer, para setores de esquerda, que sempre tiveram no movimento, valeu também para setores da mídia. Foi a coisa mais interessante ver como que a mídia cobriu os eventos. Ela tem tanto medo e tanto ojeriza das massas que teve que ter um helicóptero, ou então, no seu microfone, tirar o símbolo da emissora, porque ela não era... Ou seja, você sabe muito bem onde é que está o poder, o que tem que ser dividido, o que tem que ser reformulado, e cada um vai ter o seu momento. Calma que todo mundo vai ter a sua parte de contribuição para ficar um país melhor. Bom, eu acho que eu estou muito otimista com o que eu vi, mas não é uma questão nem de otimismo, nem de pessimismo, mas é uma questão de saber que vai haver um refluxo, que não vai se modificar tudo por causa da eleição. Não gosto desse discurso, se quiser vem aí a próxima eleição. Certo, vem aí a próxima eleição. Se algum de vocês quiser ser candidato, consegue ser? E quem representa melhor o que estava na rua do que vocês que estão aqui? E certamente vão ter que escolher dentre aqueles que os chefes, donos de partido vão lá e vão colocar para vocês, escolher o menu para vocês. Vocês não têm essa possibilidade. É por isso que existiu, no meu entender, esse grau de revolta. Resolve tudo? Não. Vai se tornar algo definitivo? Também não. Agora, significa que não deixa nada e que não vai ter avanço? Pelo contrário, já teve muitos e já tiveram também muitos recursos. Eu só não quero atrapalhar o horário de vocês aqui, se vocês têm algo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário. Que sobre o que o Marco falou de ter pouca gente, movimento, tudo. Eu acho que a gente tem que pensar mais otimista, que não pode esperar muita gente logo de cara, porque o movimento foi... A gente fica assustado ainda. E complementando o que ele falou também, aquela hora que... que antes as pessoas tinham medo de ir tudo, e hoje dá vergonha você falar que não vai no movimento. Sendo jovem, sim, porque no meu primeiro movimento eu não fui, porque acho que eu não fui no primeiro movimento porque eu estava apresentação e tudo, e as pessoas perguntavam por que você não foi. E dá vergonha, ainda mais estudando direito, por que você não vai? A única justificativa, assim, mais ou menos, é porque tem medo de acontecer alguma coisa, que a polícia é tudo. Mas todo mundo tem medo, ninguém vai. Tem o risco que tem que correr. E eu acho que, como que vai ter o próximo movimento também, no 7 de setembro, no feriado? Como é um feriado, então as pessoas acho que não tem discussão. Aí eu acho que vai bastante gente, quem sabe chegar a 1 milhão de pessoas. Professor, mas eu acho isso um problema, na verdade. Todo mundo está indo aqui em Floripa, eu não sei como é que foi no resto do Brasil e tal, mas eu pra mim estava lá só por estar. Ninguém não tinha indignação, não tinha nenhuma indignação, ninguém estava reclamando, mas só por reclamar, não estava sentindo problemas mesmo. Uma pergunta para vocês. E vocês que estavam lá, e deve ter sido a primeira grande manifestação que vocês participaram, sentiram alguma coisa diferente do que está em casa, está num grupo de amigos ou está no estádio de futebol, o fato de estar reunido para manifestar? Acho que é legal. Não, porque eu acho que até o fato de estar lá sem saber por que está vai estar. Não, eu concordo com ele. Eu acho que tem gente que chega lá de espectador, chega lá de aberto. Vai dar uma olhadinha. Mas assim, eu acho que inclusive esse pode ser um belo passo de politização para o movimento desse mesmo, sem saber nada, do que ir para a biblioteca e tentar entender tudo que acontece na história, no mundo, para depois fazer alguma coisa. Eu acho que é uma grande escola. Também faz os dois, vai na passeata e vai na biblioteca. Com certeza. De estar lá, e a multidão lá no Figueirense ou no Havaí, né? Também é bem diferente. Com certeza. Eu confesso para vocês, olha que eu participei do movimento, desde o movimento,
não vou nem falar aqui, vão achar que eu estou velho, né? Desde da anistia, passando... Da legalidade. Não, passando pela Constituinte, eu acho que esse foi um movimento que a gente teve mais engajado mesmo, né? Nós do direito, né? O Raimundo Faoro, enfim. Depois, o Diretas já foi um negócio assim, eu nunca vi tanta gente reunida. Eu nunca tinha visto assim tanta energia. Eu viajei o Brasil inteiro atrás de cada movimento, que era quase um vício, né? Agora, eu confesso para vocês que eu não senti nada parecido como aquela caminhada na ponte, que pegou as duas pontes, teve uma hora que está todo mundo pulando, que a ponte ia quebrar, vai morrer, tudo, entendeu? E assim, era gente, e não acabava de fazer volta naquele negócio, e caminhar naquilo, eu nunca imaginei que fosse tão grande aquela ponte também, só passo de carro, né? Enfim, esse tipo de sensação, imagina, eu já participei de vários, e eu vi ali que tinha uma coisa assim acontecendo de diferente e de muita energia. Então, independente de qualquer outra avaliação que se possa fazer, essa coisa de estar naquele momento, ver tanta gente reunida e ao mesmo tempo, essa é a primeira vez que, não sei, o Jerônimo está ali também, depois que eu vi na voz dele, alguém quer dar dessa, um pouco antes até, né? E de certa forma, eu nunca tinha visto uma coisa, e eu vou terminar, que é o seguinte: a invisibilidade das autoridades. Alguém sabe onde é que estava o governador e o prefeito dessa cidade nas movimentações? Eu confesso para você, é assim, ó, tiveram uns que foram contra, os outros tentaram ser a favor e foram vaiados, mas assim, eles sumiram, foram invisíveis. E quando apareceu a polícia, juro, tinha famílias abraçadas com o policial tirando foto. É um negócio assim, na minha cabeça, eu falei, tem que rever meus conceitos, né? Porque, para vocês terem uma ideia, o Cal estava falando aqui, daquele momento, o Jerônimo está aqui também, fazer movimento estudantil era quase a certeza de enquadramento de lei na Lei de Segurança Nacional. Sabe o que é ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional? Não é ser julgado, processado, condenado, é enquadrado. O sujeito está lá, tirou uma foto, esse cara, não sei o que, está na Lei de Segurança Nacional. É não poder fazer concursos públicos, não poder ter bolsa e não poder entrar em nenhuma instituição pública. Não conseguiu atestado ideológico. Isso pior ainda. Não podia fazer nada. Isso eu sofri na carne quando eu fui fazer concurso para juiz, né, que tinha que ter uma negativa da Justiça Estadual, Federal e Militar. Aí me deram eu não tinha negativa. Depois acabaram com a Justiça Militar. Acabaram com um documento da Justiça Militar. Mas enfim, essa ideia de que hoje vocês estão incentivando essa manifestação da cristã, pô, não, está lá. Antes era o contrário. Está lá, era estigmatizado. Tanto para a sociedade quanto para a família. Eu brinquei de manhã hoje, né? Que eu, desde os 12 anos, sempre fiz muita festa, chegava em casa, se eu não chegasse depois. Sem festa para mim é chegar depois das 6 da manhã. Se o sol não estiver saindo, não teve festa. Eu entrei na universidade com 17. Depois que eu fui preso a primeira vez, que eu tinha 17 para 18, minha mãe não dormia se eu não chegasse antes da meia-noite. Eu tive que chegar depois dos 18 anos até os 30, sempre antes da meia-noite, senão ela ligava para tudo quanto era delegacia para saber onde é que eu estava. Então, isso não, esse risco que falou, não, isso vocês não têm, entendeu? E até eu queria fazer agora um testemunho e terminou a aula aqui. Que uma aluna, não sei se foi da noite ou se foi da manhã, me escreveu dizendo: professor, vai ter foi da noite, vai ter uma manifestação assim, né? Será que não dá para abonar a falta? Foi na fala. Cris. Aí, mas é assim. Não, é assim. Aí eu respondi exatamente como eu falei: olha, uma coisa é uma coisa. Você está dentro da universidade, estudar, fazer parte, analisar, é uma coisa. Outra coisa é abonar um espaço que é acadêmico para uma atividade que é política. Eu falei, a próxima vai ser, tem convenção do meu partido. Agora não falta aí, professor. Entende? Então, assim, acho que tudo isso é importante. Agora eu falei, não,
Vocês têm que entender o risco e a importância e a opção de vocês. Ou eu vou mais tarde, ou... Agora, eu abono falta quando tem uma conferência, quando tem... Porque é atividade acadêmica. Então aqui nós continuamos fazendo academia e tem as regras da academia e não vai ter nenhum tipo de... Mesmo eu não vou dispensar uma aula para todo mundo ir para a manifestação, mesmo que seja uma atividade prática da ciência política. Acho que não seria esse, pelo menos nesse contexto, que seria esse o caso. Então, posso dar uma palavrinha? Não, pode ser. Não, eu estou encerrando, depois eu te dou para te encerrar aqui. Depois eu faço a chamada. Nada é perfeito, depois eu faço a chamada. Mas só para dizer isso, assim, que esse senso de responsabilidade tem que ter. Quem é profissional, espaço acadêmico é espaço acadêmico, pode se incentivar uma série de coisas. Isso não significa que tenha qualquer tipo de ideia, deveria incentivar mais, abonar a falta. Não existe isso. Quando o espaço é acadêmico e foi utilizado para outro, eu não vejo nenhum problema. Eu digo isso porque assim, a vontade que eu tinha inicialmente era, que vá todo mundo, eu dispenso aula, dispenso chamar, mas não acho que seja um comportamento academicamente honesto, embora politicamente seja conservador, e eu assumo essa condição de dizer, poderia ter sido mais ousado, mas eu acho que vocês estão em idade de ter esse senso de escolha. Vocês têm, não dá para fazer tudo, tem que escolher as decisões que vão marcar para o resto da vida de vocês. Quando fizer algo, assuma. E depois, claro, ninguém vai ser reprovado pelo fato de ter estado lá e ter tido uma falta. Eu encerrei e vou pedir para o Cal fazer o fechamento da nossa aula. Pena que não tem mais tempo para a gente continuar conversando, que eu queria escutá-los mais. E depois, por favor, fiquem mais um pouquinho para eu fazer a chamada. Eu quero agradecer ao Rogério, que acho que foi bem legal, estou bastante contente. O Rogério é um super amigo, um cara que a gente respeita, é bastante colega, mesmo fora de aula e aqui na universidade. Foi meu professor aqui. Fiz a pós-graduação com o Rogério, eu gosto muito do Rogério. Gosto bastante, defendo ele, propago ele, porque ele é um cara legal. Então isso vai deixar ele. Segundo, agradecer para você, já pedi desculpa para o Monteiro, agradecer por essa chance de estar aqui conversando e viver esse momento bom aqui, bem agradável. Foi super legal. Muito obrigado para vocês todos. E terceiro, dizer assim, acho legal participar disso, participar daquilo. Eu sou a favor de tudo, não sou contra nada. Participa de tudo, faz o que quiser, vai, não vai, cada um faz o que quiser, não tem problema nenhum. Se alguém encher o saco da gente, porque foi, porque não foi, ou cobrar, ou fazer patrulha, ou não fazer, não dê bola para isso. Não ir fazendo conforme vocês acham que tem que fazer. E se alguém encher o saco, se não fui, faz como eu não fui na Novembrada, eu não estava lá na praça no dia. Ficava a madrugada toda trabalhando, fazendo parte, panfleto, pensando na coisa. Outro dia eu dormia até as 11, dormia até meio-dia. E a manifestação era 10h30. Estava dormindo. Mas agora. Então, obrigado mesmo. Vamos em frente. Então, é isso, Rogério. É isso. Então, para terminar nossa aula. Então, isso aqui, isso aqui é só uma aula. Né? Então, eu vou fazer a chamada, daí a hora que for. Vocês não tem problema de a hora que eu chamar alguém, vocês responderem para ficar essa identidade ali. Depois vai ter o CD para todo mundo e vocês lembrarem dos colegas, o grande ou o contrário também, né? Pô, é meu colega, agora está na cadeia. Vamos lá. Ana Paula Sani.
falar, senão eu não sei onde é que tu tá, acho que é isso, dá uma. Ana Paula aqui. Tá aí, Ana Paula? André? Canevera? Ah, esse desistiu. Sabe que hoje de manhã teve também alguém que desistiu, tem tudo falta e só teve a presença no dia de hoje. Uma outra aluna que desistiu, mas resolveu vir para a aula para ver como é que era a aula. Tem de tudo, né? Ângela. Camila. Carlos Henrique. Carlos Henrique presente. Cássio. Cássio Bisato. Que estrela. Elisa. Isso aqui é seleção pro Big Brother, pro Big. E pra Fazenda também, viu? Elton. Elton bem? Não comprar. Que pena. Ernesto. Baixinho aqui, Ernesto. Isso. Fernanda. Fernanda Henrique. Felipe. Gabriel. Diego Rafael. Guilherme. Yuri. Isis. Tá aí? Tá aqui. Janaína. Poxa, tá lá atrás. Jéssica. Presente. Jonathan. Eu. João Pedro. Juliana. Presente. Cristar. Presente. Leandra. Lucas. Presente. Marcel. Presente. Aurélio. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus. Presente. Nelson. Eu. Nicolas. Não? Paula. Paulo Rogério. Pedro Augusto. Rafael. Reinaldo. Presente. Rodrigo Tissot. Eu. Samara. Vitor Gúrigo.